conhece, meu nome é Michelle e é treta quando você não consegue acordar. Já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, vamos chegar aos 1.500 inscritos e não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Vamos ao vídeo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês de uma coisa que quando acontece, meu amigo, é assustador. Mas conversando com alguns amigos meus, eu percebi que tem muita gente que nunca sofreu de paralisia do sono. É uma paralisia temporária do corpo, que pode acontecer até mesmo quando a gente acabou de cair no sono. Ou seja, você sabe que você está acordado, mas o seu cérebro entende que você ainda está dormindo, então você não consegue responder a nenhum dos estímulos externos. É assim que o seu cérebro faz para você não cair da cama enquanto você dorme. Você tem uma imobilidade natural do corpo, então é por isso que você dorme e acorda no mesmo lugar, mesmo que você se mexa muito durante a noite. Não obstante, você ainda vê coisas, sente presenças, ouve vozes, sente toques no seu corpo, sente pressão em cima da cama. É tudo muito tenso, porque você nem consegue falar, então se você estiver dormindo com alguma outra pessoa, ela não vai fazer a mínima ideia do que está acontecendo com você. As alucinações são muito comuns e elas podem ser sombras, então como você não está conseguindo se mexer e você só consegue ver as coisas pelo canto dos olhos, é bem terrível, mas podem ser coisas ainda mais detalhadas. Eu tenho 3 casos pra contar pra vocês, 2 foram comigo e 1 foi com o editor. Eu fiz... Enfim. A primeira vez que eu tive uma paralisia do sono, eu era pequena, eu acho que eu devia ter uns 12 anos de idade. E eu lembro que eu tava tendo um pesadelo onde eu estava sendo seguida por um espírito. E eu tava correndo num galpão, assim, muito extenso. E aí quando eu cheguei bem na janela e fui olhar pra baixo, o espírito tava lá embaixo subindo, tipo o Samara saindo do poço, tá ligado? Aí eu comecei a me afastar de costas, tropecei, caí no chão e o espírito foi lá e pegou os meus calcanhares, assim. Quando eu acordei, eu não tava conseguindo me mexer e eu estava sentindo aquela pressão nos calcanhares, como se tivesse alguém me segurando mesmo. E aquilo foi muito tenso porque eu não conseguia nem abrir meus olhos, então eu não conseguia ver o que tava segurando as minhas pernas. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. A segunda vez foi anos mais tarde, se pá foi até esse ano, ou ano passado, não me lembro direito. Só que esse aí eu não tenho certeza se era paralisia do sono ou se eu estava sonhando mesmo. Porque eu tava deitada na cama e eu estava tendo a visão que eu teria se eu tivesse acordada deitada na cama olhando pra frente, sabe? Só que eu via coisas vindo na minha direção, seres translúcidos, coisas que eu não conseguia identificar o que era. E cada vez que eu fechava os meus olhos e apertava eles pra tentar tirar aquilo da minha cabeça, toda vez que eu abria os olhos de novo, eu via uma coisa diferente. E eu cheguei até a ver uma aranha descendo assim do teto na teia, direto na minha cara, e aquilo foi tão tenso. Porque eu acredito que essas outras coisas você consegue pensar que elas são tão absurdas que você pode ter sonhado aquilo, mas a aranha descendo do teto foi horrível. Daí eu tive uma ideia. Se eu fechasse os olhos, dormisse e começasse a sonhar, eu sei que se eu morresse no sonho, eu ia conseguir acordar. Deu pra entender o que eu falei? Então eu consegui dormir, sonhei que eu estava tipo num pântano e tinha uma menininha, uma criancinha assim, loirinha, segurando uma boneca, e ela tava olhando pra aquela água do pântano assim, e ela se virou pra mim, e ela me falou que se eu entrasse naquela água do pântano e me afogasse, eu ia conseguir acordar. E foi o que eu fiz. Eu entrei no lago, me afoguei, acordei e saí da paralisia do sono. A experiência do editor eu acredito que foi mais tensa do que a minha, porque ele disse que ele tava deitado na cama de lado e aí ele sentiu uma pressão na cama como se fossem passos andando em cima da cama. E que de primeira ele pensou que alguém tinha entrado pela janela porque a cama, ela fica bem embaixo da janela assim, sabe? Mas ele não conseguia se virar pra se mexer, ele não conseguia virar o pescoço, olhar, ele não conseguia fazer nada. E a coisa foi chegando cada vez mais perto, até que chegou perto da orelha dele e fez tipo um dementador, sabe? Sugando a vitalidade assim. Daí ele fez muito esforço, conseguiu se mexer, levantou correndo e acendeu a luz e não tinha nada no quarto. Mas diferente das minhas experiências, ele estava sozinho em casa. Eu nem sei o que eu faria nessa situação, sério. A explicação que os cientistas dão, na verdade, são 2. A primeira delas são alucinações hipnagógicas. O que é esse nome esquisito? É um tipo de fenômeno visual que a pessoa tem quando o corpo dela começa a entrar num estado de pânico iminente. O que isso quer dizer? Alguns médicos dizem que quando você tá desse jeito, o seu cérebro, ele tá num estado de hiperalerta. E o seu corpo começa a enviar alguns estímulos pra você sair correndo em pânico. Mesmo que pra isso ele precise criar esses estímulos externos, tipo vultos, vozes, aparições e todas essas coisas. Ele faz tudo isso pra você se mexer e sair correndo dali como se você estivesse num perigo real. A segunda explicação é que essas aparições aparecem porque o seu cérebro acha que você ainda tá dormindo, então você continua sonhando. E devido a alguns maus estímulos que o seu corpo recebe quando você tá num estado de sonho lúcido, é por isso que essas aparições elas são tão terríveis. Eles
também dizem que essas aparições, esses vultos, essas coisas, elas podem variar de acordo com a cultura, com a crença ou do que você tem mais medo. É bizarro porque parece aquele episódio de Black Mirror. Ai, nossa, isso é tão Black Mirror. Aquele playtest, que o cara é chamado pra testar aquele novo jogo em VR, sabe? Realidade virtual, que ele entra numa casa assombrada e aí o jogo tem uma inteligência artificial que ele vai aprendendo com seus medos. Então ele vai colocando todos os seus maiores medos lá dentro da casa. É muito bom. Ainda não existe um consenso nas causas, mas existem algumas coisas que podem influenciar pra você ter paralisia do sono. Tentativa de realizar sonho lúcido, horários irregulares de sono, altos índices de estresse, mudança súbita nos hábitos, sono induzido muito por medicamento, essas coisas. E não se preocupe, meus queridos, porque eles dizem que todo mundo vai sofrer de paralisia do sono pelo menos 1 ou 2 vezes na vida. E eu espero sinceramente que as minhas 2 vezes já tenham acabado e eu nunca mais passo por isso. Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou. Não esquece de dar uma olhada nos 2 últimos vídeos do canal e aqui na descrição nos parceiros também. E até a próxima!